tribos, esse poder era duplamente exercido, tanto só pelo pajé, que ele tinha um poder de cura e também era o líder religioso da comunidade. A morte assusta muito, essa ideia de que vai acabar, não tem mais nada, a mim também me incomoda bastante, mas eu não consigo achar evidências, por mais que eu procure em várias religiões, de várias formas possíveis, evidências que isso seja assim. A produção, o Sargentelli disse que só o Espiritismo acreditava na reencarnação. Mas nas minhas procuras eu verifiquei que o messianismo, a igreja messiânica, também acredita na reencarnação. Perfeito. Doutor Aibinder. O hinduísmo acredita na reencarnação. Sim. Por favor, se não existe, doutor, vida após a morte, o senhor acha que o Chico Xavier é um charlatão, acha? Não. Eu acho que ele é uma pessoa boníssima e pesquisei, li 5 livros dele. Peguei aleatoriamente 5 livros deles e verifiquei o seguinte: é tudo a mesma coisa, é a mesma ladainha, não tem uma grande variação literária. Quais os livros do senhor leu? Já faz tempo, uma série de livros dele. 5 livros que eu peguei aleatoriamente. Ele tem uma obra de mais de 40... 360 até hoje que ele já recebeu. Eu peguei 4 ou 5 livros deles e li... Cerca de 12 mil mensagens. O senhor leu 5, está um universo não há muito variação pequeno. Literária. O senhor permite discordar. Quem conhece a obra, quem conhece a obra toda, não conheço a obra toda. Verifica que ela é diversificada. Um momento, mantenha a palavra ao professor. Tá. Se conhecer a obra toda, eu vou perder muito tempo para chegar à conclusão que eu já cheguei com 5 livros. Então, o medo da morte é assustador. Eu só fui ter certeza que eu era realmente uma pessoa agnóstica quando, em 1978, o meu pai faleceu e, na mesma semana, um dos meus filhos teve meningite. Naquela hora de aperto, eu gostaria de ter algum tipo de crença que me ajudasse a suportar aquela dor. Não tinha esse tipo de crença e não consegui desenvolver mesmo naquela circunstância. Aí eu vi que a minha convicção agnóstica era mais profunda, eu consegui submetê-la a um teste. Então, em termos iniciais, eu gostaria de deixar por aqui. Muito obrigado. Com a palavra o professor Gerson Monteiro, pelo mesmo tempo. Nós gostaríamos de iniciar nossa fala, Excelência, dizendo, como o pensador Labrueri, de que a impossibilidade de provar que Deus não existe é a maior prova da sua existência. Então, com relação à alma, nós podemos dizer que a maior prova da existência da alma é a impossibilidade da sua prova. E nós sabemos que, para demonstrar a vida espiritual, não é preciso realmente uma demonstração cabal, uma vez que é uma verdade axiomática. Ou seja, quando nós observamos um ser vivo, um homem vivo, o que há nele realmente é o pensamento, a inteligência, pois não? Como é que se prova alguma coisa pela impossibilidade? Porque no momento que não se pode provar que a alma não existe, é a maior prova da sua existência que nós tentaremos, através das provas documentais e testemunhais, durante o programa, oferecermos. A gente pode provar qualquer coisa pela impossibilidade, é isso? Não. Labrueri disse que a impossibilidade de não provar a existência de Deus estava vamos dizer, a grande prova da sua existência. Eu não queria Mas nós não gostaríamos de ser interrompidos nesse momento para terminar o nosso raciocínio. Mas, como nós dizíamos, quando nós examinamos o homem, o ser vivo, nós vemos que há nele o quê? A inteligência, que é atributo da alma. Basta ver o defunto, o cadáver, para observar a grande diferença. E até certa ocasião, Chico Xavier foi perguntado por um certo professor de anatomia, e ele era patologista, e ele chegou a dizer para Chico Xavier que ele havia aberto muitos cadáveres em necrópsias e chegou à conclusão de que ele encontrou a tal da alma nos cadáveres. E Chico Xavier respondeu com muita inteligência e sabedoria: mas doutor, como é que o senhor poderia encontrar o pássaro depois que ele fugiu da gaiola? E uma das provas mais evidentes de Chico Xavier para o Dr. Luiz Aibinder é este livro, Parnaso de Além Túmulo, primeiro livro recebido por Chico Xavier. São poetas de todas as, vamos dizer assim, poetas de todas as formações literárias, e nós temos aqui cerca
de 350 obras, ou seja, obras poéticas, Augusto dos Anjos, Castro Alves, Emílio Menezes, como que o indivíduo com 21 anos de idade, na cidade de Pedro Leopoldo, sem uma biblioteca, sem internet à sua disposição, poderia produzir inicialmente uma obra que, de uma certa forma, foi estudada pelo doutor, pelo médico e também um crítico literário, em que ele demonstra o estilo do autor quando em vida e depois o estilo através de Chico Xavier. Não acredito que o senhor, ao ler, e aliás, posso até deixar esse documento para o senhor, obrigado. O senhor, ao ler esse livro, poderá dizer que é a mesma coisa. Augusto dos Anjos, com a sua ritmação, os decassílabos, enfim, é impossível realmente dizer que as obras de Chico Xavier, que são mais de 400 obras, poderia dizer que ele tem o mesmo estilo. Nós vemos, por exemplo, um romance há 2000 anos passados, Paulo Estevão... O senhor dispõe de meio minuto para Paulo essa parte Estevão, inicial. enfim, obras de todos os gêneros, científico, histórico, geográfico, enfim. Então, nós queremos, depois dessa nossa apresentação, também entregar à Sua Excelência uma prova que é o doutor Carlos Augusto Pedandreia, a psicografia à luz da grafoscopia, ou seja, ele fez... Nós estamos aí diante do grande júri com esse debate tão importante a respeito da espiritualidade, da permanência da vida após a morte. E é óbvio, muitas pessoas estão assim um tanto interessadas em também externar seu ponto de vista. E eu me reporto aqui ao doutor Valdir de Melo Tude, que é médico. O senhor estava querendo falar, doutor, o senhor acha que não existe vida depois da morte? Isso é tudo charlatanismo? Evidentemente. Eu vou pedir, então, que o senhor nos responda depois do intervalo, ok? Só depois do intervalo, por favor, doutor. Nós vamos já voltar aqui com o grande júri. Já passando aqui ao nosso telespectador. Sim, 89,3% dizendo sim, existe vida depois da morte. E apenas 10%, 10,7% dizendo que não. Os telefones estão à disposição e você em casa aproveita o intervalo, ligue para nós, concorre a um Fiat Palio por apenas R$3 de qualquer lugar do Brasil e nos ajuda a formar opinião em definitivo quanto ao tema. Afinal, existe ou não existe vida além da morte? Nós voltamos já com o grande júri, porque aqui, você já sabe, o juiz dá a sentença, mas quem julga é o povo brasileiro. O Dr. Gerson disse que iria passar a 90%. Nós já estamos aí com 90,8% a favor, dizendo sim, e 9,2% dizendo não. Estamos agora com 8 horas e 20 minutos, estamos ao vivo, aguardando a sua participação pelos telefones que aparecem no seu vídeo. 0900 783300 para quem diz sim, 0900 783301 para quem diz não. Já vou conversar com o Dr. Valdir Melo Tude, ele que estava querendo fazer aqui uma réplica ao Dr. Gerson, que sustentava a tese da imortalidade e da reencarnação, mas antes vamos aqui também ao depoimento do professor de Sociologia, Emir Sader, que gravou para nossa produção, dando conta aí de por que não acredita na reencarnação e na vida eterna. Vida depois da morte só poderia ser garantida por Deus, por um ser todo-poderoso. Duvidar dele, de alguma maneira, é negar a sua existência. De qualquer forma, a preocupação maior da gente tem que ser, na realidade, com a vida antes da morte. Na realidade, a vida nossa está pela hora da morte. O que a gente precisa é reafirmar o valor da vida em contraposição à morte. A morte é a simbologia absoluta do limite que o homem tem. O homem não é um ser todo-poderoso, não é um ser imortal, então tem um significado muito carregado, é um nada absoluto. O fundamental para nós é reafirmar o valor da vida, e reafirmar o valor da vida, de alguma maneira, negar a vida depois da morte para afirmá-la antes da morte. Mas a cada depoimento que surge negando a possibilidade da reencarnação, parece que as pessoas reagem. 91,6% agora dizem sim à imortalidade da alma e à reencarnação. Eu gostaria de falar com o Dr. Valdir de Melo Tude. O senhor estava contrapondo aqui a defesa sustentada pelo Dr. Gerson. O senhor acredita ou não acredita? Eu acho profundamente desagradável, devido à minha formação religiosa. Eu fui do colégio jesuíta e me criei eternamente pensando que a vida ia continuar depois da morte. A chamada vida eterna, que nós deveríamos alcançar a vida eterna. Mas cheguei à conclusão, depois
de alguma idade, depois de pensando que a vida ia continuar depois da morte, a chamada vida eterna, que nós deveríamos alcançar a vida eterna. Mas cheguei à conclusão, depois de alguma idade, depois de refletir, que é impossível pensar-se nisto, que a vida vem depois. A vida não vem depois. A vida morre com o cérebro. O cérebro nada mais é do que a nossa alma. O cérebro tem várias funções. Atenção, memória e tem a função da percepção. Quando nós morremos, esse cérebro deixa de funcionar. Como o fígado deixa de funcionar, que também segrega bile. Então, o homem morre também com o seu cérebro. O cérebro é a nossa alma. A alma é o chamado espírito. Nada mais é do que o espírito e do que o próprio cérebro. É o cérebro que é a nossa alma. Acho que a doutora Aretusa Aguiar não está concordando com o senhor, não. Ela que também é juíza de paz. Mas deixa eu terminar o pensamento, por certo, favor. mas é que o programa acaba daqui a pouco, doutor. A gente precisa falar um pouco terminar mais um pouco mais. Pois não. Senão não chegamos a uma conclusão. Certo, mas vamos então, objetivar, pois por favor. porque você me interrompeu, por favor. Não interrompa mais. Por favor. Mas aí o programa acaba, doutor. Bom, o que eu quero dizer, então, é isso. Que eu não quero modificar nada, nem vou modificar ninguém. Então, já chegamos perdendo 91%, perdemos a maioria absoluta contra nós. Quero desculpar. Os espíritas acreditam na chamada metempsicose, que é a transmigração de uma alma num outro corpo. E esse outro corpo pode ser até um animal. Doutor, não, é absoluto. Pode ser, na metempsicose. Muito bem. Animal, mas não é esse o lado que eu quero falar. Peço ao senhor que conclua o seu pensamento. Meritíssimo juiz, não existe porque o cérebro é a nossa alma. O espírito, as chamadas bebidas espirituosas, são bebidas que modificam a alma. Doutora Aretusa, então, essa bebida espirituosa que é o homem é que modifica a nossa alma. Muito obrigado. A alma Completamente. É o espírito, Muito obrigado. O espírito é o cérebro. Por que a senhora discorda? Porque eu acho que seria muita pretensão do ser humano achar que ele nasce, vem à Terra, cumpre uma missão, bem ou mal, não é? Existe dentro de nós duas forças, a força do bem e a força do mal. Nós estamos vendo a insegurança, a violência graçar pelo mundo inteiro. Então, de repente, você morre e acaba tudo aí, está liquidada a fatura, não existe mais coisa alguma. Na realidade, o cérebro morre porque morre a matéria. Bem. Permanece a alma, o espírito que se eleva. Porque se nós disséssemos que o espírito não existe, estaríamos nos contradizendo, até não acreditando na existência de Cristo, que foi o Espírito Santo, e nem na ressurreição, na reencarnação, quando ele desceu no terceiro dia depois de morto. Eu sei que para os judeus essa tese é completamente absurda. É mesmo, doutor Roberto? Porque não acreditam na vida do Jesus Cristo, Salvador. O senhor pode contestar? Entre os judeus é assim ou não é assim? Rapidamente, aliás, Dr. Roberto e em socorro ao nosso querido psicólogo, que separar as duas coisas, a religião da parte simplesmente material da morte. Quer dizer, não há necessidade de ser agnóstico para não acreditar na vida depois da morte. O senhor não acredita? Eu não acredito na vida depois da morte, nem por isso deixo Doutor Fischer. Pois não? Doutor Fischer. Pois não? Os judeus não admitem a cremação e não aceitam a autópsia. Não aceitam nem a cremação. Agora, por quê, nem doutor? Eles têm certeza da ressurreição, é? Não, não da ressurreição. Eles aceitam a alma. Quer dizer, eles veem a alma, mas não a ressurreição e nem a volta, nem a vida depois da morte. Apenas eles consideram a alma como ela existindo, mas ela não vem uma vida depois da morte, como tal, como foi colocado no programa, que poderá haver uma vida depois da morte. Doutor, e o que é feito da alma depois que morre? O que é feito da alma? Para onde ela vai e qual é a função dela no judaísmo? Não sabemos. Existe uma alma. Exatamente. Está acabando de afirmar que existe uma alma, doutor. Não, eu estou dizendo que a senhora parte do pressuposto que existe uma alma. O que será feito dessa alma, se partir desse pressuposto, sim. Agora, então, eu queria saber o que também... anima a sua fala, o senhor andar, o senhor se mover, é a sua alma. Eu queria saber também entre os ciganos. Se eu estiver a em Cátia coma, minha Bastos alma tá é taróloga e é cigana. Eu queria saber, cigano acredita que há reencarnação?
Olha, eu posso falar pelo espiritualismo, porque eu sou espiritualista, sou taróloga, né? Trabalho com a parte espiritual, quer dizer, eu trabalho com a parte de cigano espiritual, do povo do Oriente. Então, consequentemente, eu acredito em reencarnação. Tá? Acredito em reencarnação, acredito em resgate kármico, acredito em ciclos de evolução. Tá? Então, eu acho que existe a alma e que a alma veio aqui para aprender e para evoluir. E é o que a gente está fazendo aqui nesse momento, eu espero. Eu queria conversar com a Sônia Delfino também. Sônia, Kátia, tudo bom? Ô, Cataldo. Tá certo, vai lá. Uma perguntinha a Kátia, um instantinho. Ô, Kátia, qual é o significado da morte para o cigano, hein? É o fim de tudo, é? Olha, eu acho que para o cigano e para todos os espiritualistas, né? A morte não existe, existe a casca que a gente deixa e que a alma permanece evoluindo. A proposta é evoluir. Então eu acho que a gente veio para o plano Terra para aprender e evoluir, aprender com os erros, né, e tentar evoluir resgatando o karma com os outros, ajudando os outros. Então tem uma proposta, eu acho que a filosofia cigana é belíssima no sentido da liberdade. Coisa mais linda do que a alma livre, eu acho que é belíssimo. Sônia Delfino, cantora, conhecida de todos vocês, eu vou conversar com você já, Sônia, porque eu vou querer um depoimento seu sobre alguma experiência nesse campo, tá legal? Tudo então, bem. Daqui a pouquinho eu converso com a Sônia Delfino, mas agora, na sequência do grande júri, a presidência do Dr. Alírio Cavalieri. Para dar a palavra ao Dr. Luiz Aibinder, para continuar a sua exposição. Respondendo à pergunta que eu acho que não ficou completa a resposta do Sargentelli, para os judeus a vida depois da morte é um apostolado, mas não é uma certeza. Os ortodoxos, por exemplo, acreditam que os homens ressuscitarão na chegada do Messias e os espíritos retornarão a seus corpos. Por esse motivo é que eles não admitem a cremação nem a doação de órgãos. A cigana falou que as reencarnações seriam uma forma de aprendizado, para aprender com os próprios erros. Eu queria saber como é que esse aprendizado se processa, porque uma vez quando há morte física, acaba-se a memória. A memória acaba antes da morte física. Quando você tem uma doença, por exemplo, mal de Alzheimer, traumatismo crânioencefálico e outras doenças, a memória, as funções principais, a mente, cujas funções principais seriam o raciocínio, discernimento, julgamento, espírito, capacidade crítica e memória, se acaba antes da pessoa morrer. Isso se o senhor considerar o cérebro como morreu, acabou a pessoa, né? Não, eu estou falando da memória, eu estou falando do cérebro. Sim, mas isso acaba com o corpo. Nós acreditamos no átomo novo, na chispa divina que tem dentro de cada um. Isso não morre, isso não pode morrer. Tá bom, ela não morrendo, como é que você vai aprender com os teus erros de outra vida? E fica guardado na lembrança dessa chispa divina. E você evolui em outro corpo, em outra vida, em outro tempo, em outra época, para adquirir conhecimentos, porque a gente veio só para adquirir conhecimentos. A minha chispa divina está com amnésia. É uma pena. Doutor, então eu recomendo que o senhor leia um livro, por favor, do Dr. Brian Weiss. Não, 2. Muitas vidas, muitos mestres, e só o amor é real. Talvez o senhor comece a compreender qual é o princípio da regressão e como se ativa a memória de outras vidas, que fica arquivado como num computador no cérebro da pessoa. Eu acredito piamente nisso. E ele é um homem de extrema capacidade, um cientista, um homem que sofreu, que era agnóstico e que hoje é uma sumidade no assunto. Na sua explanação? Eu queria também continuar a pergunta do Dr. Gerson, que eu interrompi indelicadamente a ele. Como é que a gente aprende alguma coisa, confirma alguma coisa por sua impossibilidade? Eu não entendi esse princípio. O Labrueri deixou bem claro que a impossibilidade de se provar que Deus não existe, porque as provas são tão evidentes, se o efeito é inteligente, está aí o universo para provar, a causa é inteligente, né? Se existe, portanto, esse efeito inteligente, claro que o seu criador, alguém inteligente, foi capaz de fazer. Então, nesse caso, quando você não pode provar de que ninguém poderia ter criado isso, os próprios cientistas ingleses já admitiram que não existe o acaso, evidentemente que quando você não pode provar nada, é a grande prova da sua existência. Mas eu gostaria também que o senhor pudesse também manusear esse livro do Dr. Ian Stevenson, professor da Universidade de Virgínia, 20 casos sugestivos de reencarnação. Ele recolheu cerca de 600 casos de pessoas que tinham recordações de vidas anteriores, como Banerjee, 1.200 casos. No Brasil, ele fez uma pesquisa em 2 casos. A menina Marta Loren, senhores, com 2 anos e meio,
teve recordações de sua vida anterior, que o Dr. Ian Stevenson, não sendo espírita, chamou de memória extracerebral. Então essa memória, segundo ele, continua neurologista, teve recordações de sua vida anterior, que o Dr. Ian Stevenson, não sendo espírita, chamou de memória extracerebral. Então essa memória, segundo ele, continua neurologista, continua vivendo e volta, e que nós espíritas, espiritualistas, de uma maneira geral, chamamos de alma, o espírito, e que volta numa outra encarnação. Está aqui o livro 20 casos sugestivos de reencarnação, Dr. Ian Stevenson, médico americano, não é espírita, e partiu exatamente da minha pesquisa com o Dr. Banerjee. Obrigado, eu estou formando uma nova biblioteca para mim. Desculpa, mas eu continuei sem entender. Mas agora vamos passar adiante. Eu gostaria que o Dr. Jadiel, por favor, me dissesse o fato científico que confirma o espiritismo. O fato científico que nós podemos encontrar aqui, na Vida Depois da Vida, que é um livro escrito por Dr. Raymond Moody Jr., e que ele faz através de processo. Ele é um médico norte-americano e diversos casos em que, nos casos de quase morte, em que a pessoa fica realmente em estado, vamos dizer, de coma, né? Em que perde realmente essa atividade cerebral a que o senhor dá tanto valor, e aqui há tanto valor dão os materialistas, acreditando que não exista nada além da vida física, e nós pela observação, por tudo que foi escrito e pesquisado, analisado através dos tempos, quer dizer, a questão da sobrevivência da alma não é uma questão religiosa, é uma questão realmente científica, porque hoje nós vemos as mais diversas pesquisas científicas. O doutor Raymond Moody, ele verificou através desses casos de quase morte, em que pessoas estavam realmente em estado de coma e que assistiram a fatos que ocorreram durante aquele período, o que demonstra de forma indiscutível que realmente existe alguma coisa além da atividade cerebral. E nesses casos de reencarnação... Nesse caso de atividade cerebral, aí é percepção. A pessoa tem uma percepção quando ela está em coma ou quando está voltando do estado de coma. Mesmo a medicina não é considerada uma ciência. Então, em termos científicos, não existe, não tem esse valor científico. Sim, doutor, mas quem está dizendo isso não sou eu não, doutor. Isso aqui é o doutor Raymond Moody, que é médico. Sim, mas foi a atividade dele. Nós temos, doutor, nós temos aqui em reencarnação no Brasil, de Hernando Guimarães de Andrade, que foram feitas pesquisas comprovando exatamente... Se a ciência comprovou o espiritismo, eu acho que o erro de emissora tinha que estar no Fantástico para ver. É incrível. Sabe, a ciência nunca comprovou o espiritismo. Sim, doutor, mas acontece que a questão aqui foi colocada por um médico. Mas e todas essas pesquisas foram feitas... O médico não é sequer um cientista, ele é um técnico. Não, exatamente por isso, doutor, que a palavra dele tem muito maior valor do que se fosse a palavra de um espírita. De um religioso. De um religioso. Todos têm igual valor. Então é pesquisa. Para mim, todos têm igual valor. Aqui, doutor, no caso do... Aqui eu tenho um físico, um químico inglês, Sir Oliver Lodge, porque creem na imortalidade da alma. Ele exatamente, através da pesquisa... O tema é inesgotável, vocês estão vendo, né? Daqui a pouco, depois do intervalo, nós estaremos novamente aqui no Grande Júri. É claro, vamos ouvir a Sônia Delfino, né, que tem uma experiência para nos contar. E também eu gostaria de ouvir o ministro Zé Luiz, da Igreja Messiânica. Afinal, a Messiânica foi citada como uma igreja que também aceitaria a reencarnação. Eu queria saber depois do senhor sobre esse assunto, tá bom, ministro Zé Luiz? Porque é um tema muito importante e vamos também falar com outras pessoas que estão aqui conosco, trazendo seus depoimentos. Mas eu quero que você aproveite também esse intervalo para ir ao telefone e nos dar a sua opinião. Afinal de contas, estamos aí agora com 91,4% dos telespectadores da Manchete dizendo sim à vida após a morte. 0900 78 3300 para quem tem essa opinião. 8,6% dizendo não. 0900 78 3301 se você acha que não há imortalidade da alma. E você concorre a um Fiat Palio, que eu quero sortear para você no final deste programa de hoje. Aqui, você já sabe, no Grande Júri, o juiz dá a sentença, mas quem julga é o povo brasileiro. Dizendo, afinal, todas as religiões praticamente admitem que existe vida além da matéria, vida eterna. Os espíritas são um tanto mais otimistas, acreditam que não só há vida além da vida, como também as pessoas podem voltar reencarnadas.
91,5% das pessoas que estão assistindo a manchete nesse momento, agora que são 8 horas e 40 minutos, nós estamos ao vivo, estão dizendo sim pelo telefone 0900 783300. 8,5% dizendo não pelo 0900 783301. E eu tinha deixado aqui uma pergunta já para a Sônia Delfino, cantora, querida de todos vocês, a respeito da experiência que tem sobre essa matéria, Sônia. Boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, Cataldi, é um prazer. Na realidade, eu não tenho muita experiência, eu estou aqui mais para escutar e aprender bastante com todas essas pessoas que me parecem bastante abalizadas, vieram com livros e com bastante embasamento. Eu tenho apenas aquela suposição, na realidade, de que existe uma vida após a morte, sim. Agora, aquela suposição baseada em quê? Baseada na atitude confortável da gente esperar que não acabe aqui. Porque se acabar aqui é horrível, né? Imagina eu parar de cantar, fazer aquilo que eu gosto. Então a gente realmente pensa que havendo uma segunda vida é muito mais confortável. E é nisso que eu espero. Que então, um dia ver todo mundo, o Tom Jobim, né? O Ronaldo Luiz Bosco. Então está com um pouco de razão, que ele está dizendo que as pessoas acreditam que tem medo de morrer. É isso? Também. E eu queria fazer uma pergunta para o doutor Aybinder. Eu gostaria de saber a opinião dele. Como é que as pessoas, de repente, se encontram numa situação em que parece que já viveram aquela situação? Isso é muito comum, acontece com todo mundo. Tipo, você entra num local, eu já estive aqui, ou numa praça. Como é que você explica essa situação, doutor? É alucinação, doutor? É lembrança? É déjà vu, alteração da percepção. O doutor Tude pode responder isso melhor do que eu. Doutor Tude? Como é? Responde, doutor Tude. O déjà vu. Pode. Déjà vu é um fenômeno muito comum. A gente está num lugar, pensa que já esteve ali anteriormente, mas chama-se fenômeno do déjà vu ou do já vivido, como se já tivesse vivido aquilo. Certo. Mas como é isso? Como é que se processa de uma vida anterior? Não existe. Isso é muito comum no cérebro. Ministro Luiz, e a messiânica aceita realmente a reencarnação ou há uma desinformação quanto a esse problema? A igreja messiânica também aceita a reencarnação. A igreja messiânica acredita na existência dos três mundos, divino, espiritual e material. E eu queria fazer uma parte ao Dr. Aybinder, porque não é que a ciência não tenha conseguido provar que às vezes um fato não exista. Por exemplo, em épocas anteriores, a humanidade negou durante muito tempo a existência do ar atmosférico. E a natureza não se alterou por isso, não deixou de existir o ar atmosférico porque a ciência negava. O jorei é uma manifestação de pessoas jorei é uma desencarnadas? canalização da luz de Deus, né, para o corpo espiritual das pessoas. O nosso mestre Meisama, ele nos diz que no século vindouro, e isso já está havendo uma convergência mundial, onde a ciência e a religião deverão se encontrar. E nós precisamos também discernir o que é a pseudociência e a pseudo-religião. Porque a pseudociência, ela procura inventar, criar coisas, ou não admitir fatos. Mas a ciência verdadeira é aquela que procura prescrutar a natureza e descobrir o que já existe nela. Perfeito. A presidência assume o comando para fazer um esclarecimento. Eu estive no intervalo conversando com o professor Gerson Monteiro, que é espiritista, e ele está de acordo com a minha intervenção, para esclarecer que não significa esta votação que 90 e tantos % sejam a favor da reencarnação. Claro. São a favor da existência do espírito, da alma, mas não necessariamente a encarnação. O senhor está de acordo com a minha posição. O senhor tem a palavra, então. Pois não. Só que o doutor Ian Stevenson, nesse livro que nós colocamos para o doutor Luiz Aybinder, ele fala numa memória extracerebral. Se algo sobrevive à vida do corpo e se manifesta, tem percepções, tem, portanto, plena convicção daquilo que já viveu e dá prova da sua identificação, porque o doutor Ian Stevenson esteve no Brasil. Ele investigou as pessoas, os fatos e chegou à conclusão. Ora, se alguma coisa, quando termina a vida física, continua a viver e volta a viver, me parece, doutor Alírio, que também a reencarnação é uma prova evidente da imortalidade da alma. Para nós espíritas, a reencarnação traz no bojo a própria ideia da imortalidade.
Mas nós dizemos ao senhor... A presidência mantém a neutralidade absoluta para aquela afirmação que foi feita. Exato. Eu só quero esclarecer que dentro da ideia reencarnacionista, nós temos no bojo a ideia de imortalidade. Porque se alguma coisa continua viva, volta a viver, essa alguma coisa para nós chama-se alma. Doutor Gerson. Você mantém a neutralidade absoluta para aquela afirmação que foi feita. Exato. Eu só quero esclarecer que dentro da ideia reencarnacionista, nós temos no bojo a ideia da imortalidade. Porque se alguma coisa continua viva, volta a viver, essa alguma coisa para nós chama-se alma. Doutor Gerson. Pois não, Sargentelli. Doutor Gerson, se essas pessoas estão por aí vivas, por favor, onde é que elas estão? O senhor acha que tem algum espírito por aqui no nosso estúdio, por exemplo? Não, muitos. Os companheiros que estão me assistindo, que estão também ao lado do nosso doutor Luiz Aidino, embora eu não acredite, né? assistindo o nosso querido Cataldi, né, no seu programa. Nós somos cercados por aquilo que Paulo de Tarso deixou bem claro, por essa multidão de testemunhas, né, espíritos que continuam realmente nos ajudando. Mas, doutor Alírio Cavalieri, o livro que nós apresentamos, a psicografia... Eu gostaria, posso não querer interromper, né? Mas já interrompendo... Então, segura aí meu tempo. Pois não. Mas... O senhor consentiu numa parte, por favor. Mas explicar para um materialista sobre a existência do espírito é como ensinar Word for Windows em hebraico para um tio Carramãe, né? As próprias escrituras sagradas dizem que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e nem pode entender, porque elas só se discernem espiritualmente, né? Então, eu gostaria de deixar essa colocação e também eu queria dar uma pequena parte, né, que as Escrituras também dizem, provai os espíritos se procedem de Deus. E eles existem. Está entendido. Mas, doutor Alírio Cavalieri, o Chico Xavier recebeu uma mensagem no dia 22 de julho de 1978 de Hilda Mascaro Saulo. O doutor Carlos Augusto Perandreia, que é professor da Universidade de Londrina e, portanto, grafotécnico, perito do Banco do Brasil, professor da matéria na universidade, era católico, interessou-se pelo assunto. Viu a assinatura de Hilda, como vocês poderão poder observar no próprio livro, a psicografia à luz da grafoscopia, e vejamos o laudo desse homem íntegro, depois tornou-se espírita, evidente, em função dos fatos. Após os exames efetuados com base nos estudos técnicos científicos de grafoscopia, conforme comentários, fundamentações, ilustrações em macrofotografias apresentadas, pôde a perícia comprovar sem dúvida e chegar aos seguintes resultados categóricos. A mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, em 22 de julho de 1978, atribuída a Hilda Mascaro Saulo, contém, conforme demonstração fotográfica, folhas e figuras de 3 a 18, em número, em qualidade, consideráveis e irrefutáveis características de gênese gráfica, ou seja, era a mesma assinatura, suficientes para a revelação e identificação de Hilda Mascaro Saulo como autora da mensagem questionada. Obrigado. Então, doutor, me parece que essa é a prova científica da existência da alma que nós deixamos o técnico. Essa palavra científica está sendo muito mal usada aqui no programa. Eu desafio e eu me submeto a qualquer prova que vocês me possam fazer, os espíritas, né? Não vocês particularmente, qualquer prova ou demonstração contra mim e que confirma a sua teoria espírita, que possa psicografar alguma coisa, que possa fazer alguma operação espiritual, ou mesmo me dar um corte na mão. Eu me submeto a qualquer experiência e se isso acontecer, eu vou ficar em praça pública, eu deixo todo o meu trabalho e fico em praça pública pegando o espiritismo. Eu acho que não procede, eu desafio, apesar de suscitar muitos livros, dar explicações que não são, para mim, satisfatórias ou claras, mas eu desafio, lanço aqui no ar esse desafio e comprovo isso. Desafio complicado, hein? Será que no próximo bloco esse desafio se concretiza? Bem, eu queria que você telefonasse para nós, aproveitando o intervalo, 0900 783300 para quem está dizendo sim, 91,5%. 0900 783301 para quem está dizendo não, 8,5% dos nossos telespectadores. E eu queria também falar com o doutor Tito Livio, afinal de contas o doutor Tito também está aqui conosco, e eu queria saber, doutor Tito, isso é tudo uma loucura
ou realmente existe vida depois da morte? Mas vou pedir que o senhor segure a sua resposta, depois do intervalo. Nós voltamos já já, porque no grande júri, o juiz dá a sentença, mas quem julga é o povo brasileiro. Você já ligou? Sim, 91,5%. Não, 8,5%. Eu gostaria também, antes de falarmos com o doutor Tito Lívio, de ter aqui o depoimento do doutor Shija Davi Muscat. Ele é médico e vai nos dizer se acredita ou não acredita na vida após a morte. Roda o VT. Hoje, passados 17 anos e meio aproximadamente, que eu passei por vamos dizer, momento pior da minha vida, momento trágico, que foi quando perdi um filho. Eu vou dizer que eu acredito. Mensagens que eu recebi psicografadas através do Chico Xavier, mensagem de meu filho, que chegou a mais de 50 aproximadamente, vieram demonstrar uma porção de coisas ali inseridas que eu não podia rebater. Eu não podia questionar o contrário. Eu dou um voto de louvor àquilo que eu recebi de bom através do Chico Xavier e penso que meu filho está vivo comigo todos os dias da minha vida aqui e acho que também estarei quando estiver do outro lado junto com ele. Essa é a minha forma de pensar. Tantos depoimentos, agora também o depoimento do doutor Davi. Doutor Tito Lívio, o senhor acha que existe vida após a morte? Isso é tudo uma loucura, é uma alucinação? Qual é a sua opinião a respeito do assunto? Não chega a ser alucinação, mas é um dos ângulos do prodígio da inteligência humana. Por exemplo, homens geniais criaram essa coisa extraordinária que é a música. Outros criaram a poesia, a literatura, etc. Essas inteligências se aplicaram ao bem da humanidade, como do cientista também. Mas há outras inteligências poderosas que criaram abstrações, que criaram fantasias e que criaram ilusões para aqueles que sofrem. Ô Tito, com muito prazer. Ô Tito, você não acredita em nada, Tito. Agora, qual o sentido da vida para você, hein? Acredito em tudo. Acredito na inteligência, no caráter, na honra, no trabalho. Acredito na paz e no progresso. O que eu não acredito é na mistificação. Por exemplo, o doutor Daniel disse que... Doutor há Gerson Monteiro. Pois não. Gerson Monteiro. Muito obrigado, desculpe. Diz que há Deus porque não se pode provar que ele não existe. Estão aqui pelo menos 2 bacharéis que eu conheço das minhas listas profissionais. É expresso na lei. É expresso na lei. Quem afirma tem que provar. O ônus da prova é quem afirma. Alguém chega e diz, Deus existe. Como você prova? Vai provar. E a prova é a abstração. Existe a alma, então ele tem que provar que existe alma. Existe o sangue, existe, mete a agulha e tira e prova. Existe a inteligência, que é uma coisa abstrata. Existe a dor, que é abstrata. Existe o sentimento, o amor, a paixão, que são sentimentos abstratos. Mas prova existe de que eles estão na natureza humana. Agora, o homem precisa da religião. Eu defendo a religião. Alguém disse que a religião é o ópio do povo. Não vai tão longe. Mas o povo que sofre, quem tem um filho epilético, quem tem um irmão criminoso, quem tem uma grande desgraça na vida, precisa do consolo da religião, já que ele não tem outros consolos. Deixa eu pegar o microfone aqui, que eu queria também ouvir ao doutor Aurílio Moraes Mendonça. Doutor Aurílio, o senhor tem uma experiência com relação à família, né? Perfeitamente. O senhor se considera um prodígio da inteligência humana para criar essas situações? Absolutamente. Sou engenheiro, mas isso não me autoriza a usar qualquer figura a esse respeito. Mas a engenharia, me desculpe a observação, não é daquelas ciências e das artes que tem esse poder de influir e de penetrar na natureza humana. Minha profissão. É uma belíssima profissão, mas não tem essa característica. Eu estou apenas como do professor, do médico. O senhor é o quê? Advogado. Eu sou engenheiro. Muito bem, mas eu digo, o engenheiro, eu tenho engenheiros na família, não é aquela mas aí nós estamos fugindo do tema. Estamos fugindo do tema. Qual é a experiência que o senhor tem a nos relatar? A experiência que eu tenho é que nós também
A semelhança do nosso amigo que há pouco falou, nós Doutor Davi, Xixa Davi. tivemos o desencarne de um filho em 1980. Sim. Era um menino muito vivo, muito inteligente, e recebemos cerca de 20 mensagens dele. É esse livro? Pelo Chico Xavier. São vários livros. Certo. E que Chico Xavier não poderia absolutamente saber os pormenores que estão contidos nessas mensagens. E recebemos cerca de 20 mensagens dele. É esse livro? Pelo Chico Xavier. São vários livros. Certo. E que Chico Xavier não poderia absolutamente saber os pormenores que estão contidos nessas mensagens. E não poderia imitar a assinatura do meu filho. De maneira que essa prova eu não posso lhe dar. Mas veja o senhor, hoje... Mas para mim ela é. Ah, muito bem, é querer. Eu não lhe posso passar isso. Muito bem, tenta muito passar, bem. Hoje, dentro da técnica grafotécnica, nos exames, há muitas dúvidas de se afirmar a autenticidade de uma assinatura. Importa, mas o que Quanto mais importa... de alguém que está morto e vem a Os autenticidade meus familiares... dessa assinatura ser comprovada através de documentos abstratos. Os Absolutamente... tudo isso, eu digo, é prodígio da fantasia, da prodigiosa inteligência humana. Fantasia maravilhosa. Maravilhosa umas vezes e ruins outras. Por exemplo, como é que se pode reencarnar a alma de um suicida? Ele decidiu morrer. Não estamos falando em desencarne, estamos falando em sobrevivência. É um atentado contra a sua vontade. E, eu quero em princípio, dizer, fere a religião. Quero esclarecer... Não, a maior sofisma da história é alguém diz assim, que existe seria... Deus que está ali. Perdão. Data vênia, de Vossa Excelência, que é um homem... Não deixa ele falar então, senão eu vou passar aqui para o outro, porque tem uma opção de gente querendo falar. A verdade é que nós temos aqui nomes, os nossos familiares são alemães, tchecos, até o sobrenome seria difícil para um artifício, segundo imagino. É a família Frankenfeld, família Lauf, e os nomes são Johannes, e por aí vai, quer dizer, seria extremamente dificultoso para e não um são conhecidos do Chico Xavier? Absolutamente, Perfeito. absolutamente. Deixa eu falar então com o doutor Geraldo Guimarães. Doutor Geraldo, qual é a sua experiência? A minha experiência é vasta. Eu sou espírita, militante há quase 50 anos e tive a oportunidade de conviver com notáveis médiuns de efeitos físicos no Brasil. Conheci Francisco Peixoto Lins, capitão do Exército Reformado, que foi médium durante 40 anos, com livros publicados, com fotografias dos espíritos materializados. Eu tive a oportunidade de participar pessoalmente dessas experiências. Conheci Júlio César Grande Ribeiro, médium lá do Espírito Santo, professor, faz parte da Secretaria da Educação daquele estado, que durante muitos anos fez experiências de materialização. Com licença, por favor. Um momento. Comprovando a imortalidade da alma, e eu estive a ver esses espíritos pessoalmente. Mas, só, eu queria saber se o senhor conheceu esse médico que saiu no noticiário quinta-feira passada, que operou uma senhora. Ele recebe o espírito do Dr. Fritz e teve que amputar a perna da mulher. Isso é outra coisa, hein? Não, e eu estou perguntando se ele conhece se conhece o médium. Foi levantado que existem pelo menos 17 Dr. Fritz, sendo que cada um deles chama os outros 16 de impostor. O senhor está exagerando? Não, está no jornal. Não, os dados não são esses. Foram esses, no jornal. Trocam acusações. Pega o jornal, um momento, por favor. Um momento, os dados não são esses. Não. O senhor aumentou um pouco. Não, não aumentei não. Se o senhor pegar o jornal, o senhor vai verificar. Não tem 16, o senhor aumentou. São 17. Não está esse número. Está 17, mas muito bem. Fritz. Existem vários profissionais liberais que cometem crimes e nem por isso a profissão deles perde a dignidade. O homem, através do tempo, como político, como médico, como sacerdote, ele comete crimes também. E nem por isso essas expressões da vida perdem o significado. A tese da vida depois da morte é uma tese histórica, faz parte de todos os povos. E está nos faltando ouvir também ali o pastor Salomão. Com licença. Eu queria que o pastor Salomão nos falasse como é que o senhor vê essa situação, pastor, por favor. Me permita, por favor. Fale, por favor, pastor. Senão o programa vai acabar e nós não vamos chegar a uma conclusão de todos que estão aqui presentes. Eu vou pedir objetividade de cada um, senão não vamos ouvir todo mundo. Só estamos ouvindo espíritas. Será possível isso? Por favor, pastor. Ele não é espírita, ele é pastor. A Deus seja a honra e glória. Não é a mesma. Pastor é a mesma coisa? Ele está dizendo que pastor é a mesma coisa que espírita. Não é a mesma coisa. Mesma coisa. Com a palavra, o pastor, por favor. Obrigado, meritíssimo. A palavra de Deus, em Gênesis, já começa bem clara afirmando o seguinte: do pó o homem foi tirado e para o pó volta. Mas o Espírito
retorna a Deus. Então, existe vida após a morte. Muito bem. Existe vida após a morte. Então. A palavra de Deus também afirma que tudo quanto o homem aqui plantar, isso também colherá. E diante de Deus, ele terá que prestar conta de tudo. Então, existe vida após a morte. Quando o Senhor Jesus aqui esteve pregando a palavra, e que morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, ele venceu a morte. Para provar, bom, para o senhor, agora, o senhor falou, eu fiquei quieto. O senhor me dá licença. O senhor falou, eu fiquei quieto. Agora o senhor, veja bem, o senhor falou, eu fiquei quieto. Agora o senhor faz favor, cala-te em nome de Jesus. Não, cala-te não. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, então você é um ser irracional. Completamente. Por isso eu sou muito religioso, pastor, acredito em todos os santos. Atenha-se aos seus argumentos. Passei por essa experiência de vida ou morte através de uma overdose que sofri há 15 para 16 anos atrás, o qual fui submetido a 3 cirurgias. E mediante isso eu passei 8 horas fora do meu corpo. Vi quando o meu espírito saiu e me espantei. Pastor, e me espantei. Sim? Foi overdose. Overdose, querido. Está explicado. E me espantei quando vi o meu corpo em cima daquela mesa de aço inoxidável onde fui operado. Falei, ué, como é que pode? Eu ali e aqui. E de repente vi quando o teto de concreto armado daquele local, do hospital Pedro Ernesto, se abriu como uma cortina. E como se fosse um carro assim, todo reluzente, como se fosse um sol. Uma porta se abria e um varão reluzente saía dali e me convidava a entrar. Pastor, e uma coisa interessante, um instantinho, querido, só um instantinho. Quando aquele ser me convidava a entrar, pois eu começaria ali então uma viagem. E comecei uma viagem. A primeira pergunta que eu fiz quando entrei naquele carro, que não tem chave de ignição, não tem freio, pastor, não tem embreagem. Sim, pastor, querido, sim. Uma perguntinha, pastor. Como é que o senhor imagina que deva ser o espírito PC Farias, hein? Meu amado. Não está esperando para encarnar. Vai reencarnar. Eu creio que o PC Faria faleceu, desceu à sepultura, como a palavra de Deus nos ensina, e está aguardando o julgamento, o dia final. Todos nós teremos que estar diante do tribunal do grande Deus. Não volta não, meu querido. Obrigado. Obrigado. O julgamento do grande tribunal de Deus. Prossegue o grande júri com o doutor Alírio Cavalieri. Pois não. Chegamos agora ao momento em que os senhores vão ter algum tempo para as suas conclusões. Show com a palavra. Eu acho que o pastor teve alucinação mesmo, por overdose. A palavra de Deus afirma que para os carnais isso é loucura. Mas para os espirituais, meu amado, isso é poder de Deus. O que falta em você é uma experiência plena com o poder de Deus. Obrigado, e você pastor. só vai passar por isso quando você descer o pó. Doutor Aibinder. Tá, obrigado. Para as suas conclusões. Tá. Essa experiência eu não espero ter não, porque eu sou muito careta. Eu recebi aqui no intervalo alguns olhares fatais. Eu acho que eu vou saber se há vida depois da morte, logo depois do programa. Meu filho era pequeno e me perguntou, pai, o que é psicólogo? O que faz psicólogo? Eu acho que eu dei uma resposta muito enrolada para o garoto, sabe? Eu acho que eu compliquei a coisa. Mas depois a minha mulher falou, você sabe o que o teu filho mais velho falou para o mais novo? É esse que está presente, o mais novo? Ele disse, não sei. Eu disse, não sei. Ele disse que o pai dele era professor de felicidade. Desde essa ocasião, eu gosto de pensar em mim como sendo um professor de felicidade. Muito bem. Eu, pelo menos, me esforço muito nesse sentido. Que Deus abençoe. Eu não estou para contestar crença de ninguém. Pois não. A religião é um bálsamo, é um lenitivo, faz muito bem às pessoas. Eu acho que as pessoas devam continuar com suas crenças, se isso lhes faz feliz. Doutor Aibinder, eu vou pedir ao senhor que continue a sua exposição daqui a um instante. Perfeito, porque no grande júri você já sabe, o juiz dá a sentença, mas quem julga é o povo brasileiro. E eu quero que você aproveite o intervalo e ligue para nós. Os nossos 2 telefones estão à sua disposição. 0900 78 3300. Se você disser sim, a alma é eterna. 0900 78 3301. Se você quiser dizer não,
a vida acaba com a morte. E temos ainda algumas opiniões ao ouvir aqui presentes ao grande júri. Nós voltamos já já, depois do intervalo, aqui na Manchete. Que existe vida além da morte ou que não existe a vida, os nossos telefones estão aí para você à disposição. 0900 78 3300 para quem diz sim, 0900 78 3301 para quem diz não. E antes de voltarmos aqui com os nossos debatedores, eu queria ouvir ainda o evangelista João Lancelotti. Boa noite, obrigado pela sua presença. Depois de tantas falas, tantas explicações, qual é o seu ponto de vista em relação à vida ou não depois da morte? Sim, existe vida após a morte. Eu queria fazer uma colocação alicerçado nas Escrituras que pregam a ressurreição de Cristo. Eu só gostaria de deixar essa pergunta no ar a todos os telespectadores e a todos aqui presentes. Como seria explicado o fato de milhares e milhares de pessoas em todo o mundo estarem experimentando os mesmos milagres que foram operados pelo próprio Jesus Cristo quando presente? Quando eu digo de milagres, falo de cura de cegos, surdos, mudos, leprosos, paralíticos, inclusive ressurreição de mortos, que, no caso eu acredito, é o caso do pastor Salomão, que experimentou ressurreição de mortos. Não reencarnação, mas ressurreição de mortos. Eu gostaria de deixar no ar como se explica, inclusive poderia deixar também, para uma outra oportunidade, pessoas com comprovação de laudo médico, comprovação de curas, pelo qual eu referi, e eu posso responder a pergunta, não precisa ficar no ar, não. Eu canso no meu consultório de promover esse tipo de cura. A medicina cansa de promover esse tipo de cura quando dá um placebo ao invés de dar uma medicação. Placebo é um remédio inócuo. Não é nada. Eu cansei de curar cegueira histérica, paralisia histérica, etc. Agora eu quero ver um milagre desse, se alguém tem uma lesão no nervo ocular, que estava cego e ficou bom. Aí eu vou acreditar em milagres. Até então, não tenho a menor condição disso. Eu trarei, então. Mas deixa eu pegar aqui a opinião do César Bastos também, para nos dizer, afinal de contas, o que está achando disso tudo, qual é a sua opinião, existe ou não existe? Olha, Cataldi, eu como espiritualista, tá, acredito piamente na formação do espírito, na sua transcendentalidade, é uma forma como ele pode retornar, como o espírita considera, mas isso em todas as filosofias religiosas sempre foi assim. Antes de Cristo vir à Terra, já existia a noção do karma na Índia há 6.000 anos atrás. Agora, o homem realmente ele tem necessidade de acreditar nisso. Se ele acredita no grande Criador, pelo nome que tiver, seja Jeová, seja Jesus, Buda, Brahma, Shiva, ele tem que acreditar. Se ele acredita em Deus, ele vai acreditar na sua alma imortal que reverencia esse Deus para qual ele quer voltar. Ok. Bom, doutor Alírio, nós estamos então com várias opiniões, todos já se pronunciaram, eu agora passo então ao senhor novamente para presidir o grande júri, dando a palavra aos nossos doutor Luiz debatedores. Aibinder, para continuar a sua preleção final, e já estamos realmente encerrando o debate. Encerrando o debate. Faz favor, com a palavra. Tá. Bom, o que eu queria falar antes do encerramento é só o seguinte. Se houvesse a reencarnação, a ressurreição, isso é, meu corpo se juntar à minha alma para a eternidade toda, e eu fosse uma pessoa lógica que acreditasse nisso, o mais sensato seria me matar aos 18 anos, quando eu estaria no auge da minha forma física, para passar o resto da eternidade toda muito bem. Mas aí, doutor, a palavra um momento, de Deus já terminou? Não, agora para Por favor, para concluir. Tá, aí, voltando àquela referência muito positiva que meu filho me fez, que seria um professor de felicidade, eu quero dizer que para mim no mundo só existe uma religião, que é ser feliz. O resto é irrelevante. Se você está feliz, está certo. Se você está infeliz, está errado. Gente, eu trabalho com sofrimento 12, 14 horas por dia. Um momentinho só, doutor Trude. Eu trabalho com sofrimento humano 12, 14 horas por dia. E eu sei quanto me dói no final do dia, por mais que eu tenha uma certa defesa psicológica para não ser atingido por essas dores, no final do dia, como eu estou combalido. Eu sinto muito e qualquer coisa que a pessoa faça, que ela fique feliz, está muito boa. Se você é feliz, você é virtuoso. Se você é infeliz, você está cometendo aquilo que os religiosos chamam de pecado. Eu gostaria só de concluir contando uma historinha, por favor. Bem breve. Bem breve, bem breve. Eu sou muito sucinto. Faz favor, faz favor. Um pescador no Oriente foi botar o barco na água para pescar. Ele acordou muito cedo e ainda estava escuro.
Ele chegou, sentou na beira do rio e achou um saquinho de pedras. Ele pegou uma pedra, foi jogando na água, que é muito tentador, jogou a segunda, o tempo foi passando, o sol raiou, e ele ficou curioso, então olhou para o saquinho, que ele estava jogando pedras fora, para ver o que tinha ali naquele saquinho. Quando ele viu, ele já tinha jogado mais da metade do conteúdo fora e eram brilhantes valiosíssimos. E ele tinha jogado mais daquela metade fora. Moral da história. Nós já jogamos muito tempo da nossa vida, o brilhante é o tempo da nossa vida. Esse tempo que nós jogamos fora não volta mais, mas o que sobrou dá para a gente viver muito bem o resto da vida. Obrigado. Muito obrigado. Por favor, professor Gerson Monteiro. Perfeito. Alegações finais. Doutor Alírio Cavalieri, nós ainda teríamos o depoimento de Coelho Neto, que, como todos sabem, foi o príncipe dos prosadores brasileiros e foi presidente da Academia Brasileira de Letras, que no Jornal do Brasil, do 7 de junho de 1923, eu gostaria que vocês tomassem nota e pesquisassem, deu uma entrevista ao Jornal do Brasil, quando ele havia perdido a sua neta, e certo dia, a sua filha Júlia começou a sentir uma felicidade muito grande. Ele soube pela esposa que Coelho Neto, ou seja, que a sua filha estava falando com Esther, a sua neta, pelo telefone. Depoimento dele: ouvi meu amigo, ouvi minha neta, reconheci-lhe a voz, a doce voz que era a música da minha casa. Mas não foi a voz que me impressionou, que me fez sorrir e chorar, senão o que ela dizia. Ainda que eu duvidasse, isso é Coelho Neto, presidente da Academia Brasileira de Letras. Ainda que eu duvidasse, com toda a minha incredulidade, havia de convencer-me. Tais eram as referências, as alusões, que a pequenina voz do além fazia fatos, incidentes da vida, que conosco viver o corpo da qual ela for o som. Ô, então Gerson, aí está. Ô, Gerson, finalizando. Gerson, se a morte é uma passagem para um plano superior, por que, Gerson, existem espíritos que praticam o mal, hein? Segundo a doutrina espírita, Deus nos criou todos simples e ignorantes, o próprio Cristo. E através das vidas sucessivas, das reencarnações, nós atingiremos a perfeição. Quem faz o mal, usa do seu livre-arbítrio, como você pode utilizar o seu livre-arbítrio para o bem. Então, no caso, é um companheiro que está momentaneamente desviado do bem e um dia, aquele que hoje é chamado de demônio, diabo, espírito mal atrasado, um dia, pelas reencarnações sucessivas, porque Deus nos criou para a perfeição, um dia será um espírito puro. E nós queremos concluir dizendo que a morte não existe. Nós já tivemos provas em reuniões de materialização, dirigimos reuniões de materialização, onde abraçamos meu filho desencarnado com câncer, meu pai desencarnado há 30 anos, enfim, mais de 20 espíritos materializados, nós tivemos o prazer de conviver, inclusive fui operado do coração e também de uma hernia de disco, na qual eu cheguei aliviado a essa instituição. Portanto, a vida continua após a morte. Doutor Alírio, o resultado do grande júri está nos apontando aqui 91,3% para o sim. 0900-78-3300 por esse telefone, votaram sim 91,3% dos nossos telespectadores. E disseram que não há vida após a morte, apenas 8,7% das pessoas que estão acompanhando a Rede Manchete de Televisão em todo o Brasil. Portanto, este é o resultado, doutor Alírio. A neutralidade me obriga a repetir esta afirmação. A presença de um número tão grande de espiritistas não significa que tudo aqui teria sido conduzido no sentido de julgar a reencarnação. O que nós temos de concreto, embora tratando da espiritualidade, é que a grande, imensa maioria das pessoas que se comunicaram com o programa estão afirmando, sem sombra de dúvidas, de que existem na existência da alma, do espírito, embora isso não signifique, conforme tivemos a ocasião de dizer, que esteja sendo feita aqui a afirmação de um número tão expressivo da existência da reencarnação. A decisão do grande júri é soberana. Bem.